Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Segunda-feira iniciando, não, na verdade, finalizando a segunda-feira. E agora a gente tem nossa segunda aula ao vivo de práticas integrativas orientais. Tá aí, professora Thaís. Boa noite. Olá, boa noite. Nossa, tá escuro aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Peraí. Ah, agora melhorou. Então, agora Opa, sim. Boa noite, Paulo. tudo bem, Boa professora? noite. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, chegou aqui a segunda-feira, essa segunda aula ao vivo da professora Thaís de práticas integrativas. É, vou passar os recadinhos iniciais para a professora iniciar a aula. Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a extensão. Eu vou mandar para vocês um comunicado, relembrando essa parte de extensão e onde acessar, como acessar. Lembrando que essa extensão ela é obrigatória e vocês têm que cobrir 165 horas, que equivalem a 10% da carga horária do curso. Tem projetos voltados para o bem-estar animal e tem outros projetos que são de outras áreas. E é interessante fazer de outras áreas também para que vocês tenham essa parte de tem a parte solidária, social e assim por diante, tá bom? Não deixem para a última hora, porque quem não realizar a extensão não cola grau. É obrigatório para todos os estudantes, desde todas as universidades EAD, presencial e híbrido. Além disso, vocês tiveram liberação hoje de duas atividades, atividades 2 e 3 de estudos, que são aquelas 10 questões objetivas para se responder. Quem tiver, não conseguir visualizar ou tiver alguma interferência ali no estúdio, mande para mim no Fale com o Mediador que a gente conversa e resolve. Professora, pode subir seus slides. Maravilha. Vamos lá. Gente, eu não sei como é que tá aqui. Se tiver muito eco na minha voz aqui, Para mim tá você me tranquilo, avisa. professora. É? Ah, então tá bom. É porque eu tô com o meu escritório reformando aqui, então tá uma bagunça aqui, né? Um quarto enorme e vazio. E só a minha mesa aqui. Mas, beleza, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu expandir aqui essa tela. Tudo certinho aí? Perfeito. Tá aparecendo. Boa Maravilha. aula. Qualquer coisa me chama que eu Obrigada. volto. Obrigada, Pablo. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Bora lá então para a nossa segunda aula da disciplina Terapias Integrativas Orientais. Quem tiver dúvidas, eu sei que esse conteúdo, né, quando a gente começa a falar de medicina chinesa e acupuntura, né, que é um dos pilares da medicina chinesa, existe um choque até cultural, né, no linguajar, na forma de se expressar em relação à medicina chinesa. Então, a terminologia da medicina tradicional chinesa é muito diferente do que a gente está acostumado na nossa medicina ocidental, né? Então, às vezes é um choque. E aí o pessoal tem essas aulas assim, né, de medicina chinesa e fica, meu Deus, eu não entendi absolutamente nada. Enfim, e aí nesse sentido acaba que não tem muita dúvida, né? Porque não tem muito de onde tirar. Conforme vocês forem estudando, e essas aulas a gente vai seguir nesse assunto hoje, se surgirem algumas dúvidas, fico à disposição, coloquem aqui no chat, ou enviem, né, para o Leandro, pro Pablo, né, para quem estiver ali à disposição, para repassar para mim também essas questões, ou para eles mesmos conseguem também muitas vezes sanar essas dúvidas. Fiquem à vontade, né, entrem em contato aí com a gente. A gente dá continuidade, então, hoje nesse assunto. A gente começou na aula passada falando um pouco sobre o geral de terapias integrativas orientais, falando sobre medicina tradicional chinesa, e hoje eu trago pontualmente dois ramos da medicina tradicional chinesa, dois pilares da medicina tradicional chinesa, que são aí a acupuntura e a medicina botânica, ou também chamada de fitoterapia chinesa, herbologia chinesa, tem várias terminologias. Dentro da acupuntura, a gente entra com a acupuntura e a moxa bustão no estímulo de pontos de acupuntura, né? Aqueles pontos que ficam na pele, né? Existem vários mapas, inclusive, centenas, até quase milhares de pontos. Posso até ousar dizer que existem aí, em torno aí, né, de próximo a 1.000 pontos de acupuntura. Então, impossível saber de todos. Eu vou mostrar para vocês o geral, né, um panorama geral da acupuntura, o que ela pode trazer de benefícios e quais são os animais que estão aptos aí, que são grandes candidatos aí à prática da acupuntura veterinária, que faz tanto bem, né, traz tantos benefícios, juntamente com a fitoterapia chinesa.
Então, para a aula de hoje, né, o que eu quero que vocês entendam ao final da aula é que vocês entendam esses conceitos básicos que permeiam a acupuntura, especialmente o conceito da energia vital. A gente começou a falar um pouco de energia e a formação da energia vital, que os chineses chamam de Qi ou Qi, e os indianos chamam de prana. A gente vai ver isso nas próximas aulas, quando for falar de medicina ayurvédica. Mas o conceito de energia vital ele é muito amplo e muito universal, principalmente dentre os povos orientais, e é o que permeia e embasa todos os princípios da medicina tradicional chinesa, principalmente da acupuntura. Vocês observem os principais pontos de acupuntura e realmente os principais que vocês observem, é praticamente impossível memorizar todos os pontos de acupuntura. Eu posso dizer isso para vocês aí com uma certa propriedade, né? Já faz mais de 10 anos que eu atuo em acupuntura veterinária e eu não consigo, realmente não tenho todos os pontos de acupuntura memorizados. Eu tenho alguns dos principais, aqueles que eu uso com maior frequência na rotina. Não é só memorizar a localização, né? É localização, função energética, se ele cabe para aquele paciente, se aquela espécie, aquele indivíduo, vou até além, né? Aquele indivíduo, aquele ser como indivíduo, com a sua personalidade, com as suas sensibilidades, com a sua dor, se ele vai tolerar a cultura daquele ponto de acupuntura que eu selecionei também, né? Então, tudo isso envolve a escolha de pontos de acupuntura e, por conta disso, a gente não consegue memorizar todos os pontos de acupuntura, é praticamente impossível. Veremos seus respectivos meridianos ou canais de energia nos animais. O mais importante dessa aula é que vocês entendam os efeitos da acupuntura, quais são os benefícios, os cuidados e as contraindicações da aplicação dessa técnica que faz parte aí da medicina tradicional chinesa. Em relação à fitoterapia chinesa também, que vocês compreendam os fundamentos que embasa a fitoterapia chinesa. Conheceu basicamente aí, né, o uso das ervas, as suas principais propriedades e as fórmulas magistrais, que são as fórmulas que permeiam aí, é a forma como a medicina tradicional chinesa prescreve as suas ervas e atentar-se aí aos cuidados, às precauções, especialmente possíveis efeitos colaterais. A escolha da fisioterapia chinesa é importantíssima para evitar efeitos colaterais, intoxicações e outros problemas relacionados a esses produtos, né? Estou só retomando, né, o assunto do que a gente parou na aula passada. Comecei a falar um pouco para vocês na aula passada, quando a gente falou de medicina tradicional chinesa, trouxemos o conceito do Yin e do Yang como forças, energias, né, polaridades térmicas, inclusive também chamado de polaridades térmicas, e as suas características, e essas energias opostas e complementares, dando origem a tudo que há entre o céu e a terra. E dentre tudo que há entre o céu e a terra, foram-se agrupados aí, né, características, tecidos, comportamentos, emoções, órgãos, vísceras da medicina chinesa, dentro de cada um dos 5 elementos, ou 5 movimentos, também chamados aqui, né? 5 movimentos ou 5 elementos, em chinês, Wuxin, e os seus respectivos órgãos e vísceras representantes dentro da medicina tradicional chinesa, que são chamados de Zhang Fu. Zhang, traduzido como órgão, e Fu, víscera, né? Então, órgãos e vísceras sempre tem ali esse aspecto, órgãos e vísceras carregam energias yin e yang. Então, eles têm relação yin e yang, ou seja, um não vive sem o outro, eles trocam energia constantemente. E a fluidez energética e o funcionamento entre órgão e víscera, entre Zhang e Fu, é o que garante a energia de cada um dos elementos ou dos movimentos, dos 5 movimentos. Eu comentei para vocês na aula passada que os 5 movimentos ou 5 elementos, eles aparecem entre o Yin e o Yang. Nós temos o extremo Yang dos 5 elementos, que é o elemento fogo. Nós temos o extremo Yin do elemento dos 5 movimentos, que é o elemento água. Então, o extremo Yang é o fogo, o extremo Yin é o água. E entre o extremo Yin e o extremo Yang, nós temos outras gradações de energia Yin e Yang, tendo aí o princípio do Yang, ou seja, o mínimo Yang, o Yang mais fraco, né? Não diria nem fraco, ele está ali ainda se desenvolvendo, que é a energia do elemento madeira. Temos aí o princípio da energia Yin, ou seja, o desenvolver-se, né? O início do desenvolvimento da energia Yin, que é aí representado pelo elemento metal. E temos o meio termo, aquele que nem é tão Yin, nem tão Yang, ele está ali no meio termo
de polaridade térmica, que é o elemento terra. Cada um dos 5 elementos vai ter um órgão ou uma víscera representando, né? Ou seja, captando energia para este elemento dentro do corpo. O único que vai ter 4 órgãos e vísceras é o elemento fogo, representado pelo coração, pelo pericárdio, ou também traduzido como circulação sexo, pelas suas características de caráter emocional, de comportamento e proteção do coração, intestino delgado e triplo aquecedor. Esses 4 órgãos e vísceras, na verdade, a combinação é coração com intestino delgado, circulação sexo ou pericárdio com triplo aquecedor. Eles aparecem no elemento fogo, porque o elemento fogo, a energia ápice do Yang, o extremo Yang, ela é a energia mais difícil de ser controlada no corpo. É a mais difícil de ser gerenciada. A gente reprova isso todos os dias, nós humanos. A gente está sempre ali, né, com a cabeça quente, sempre pegando fogo na cabeça ou no estômago, né? Então a gente está sempre ali com alguma situação de descontrole sobre o fogo, e isso aparece como um extremo calor, seja ele físico, como uma queimação no estômago, por exemplo, seja ele emocional, como uma explosão de fúria, uma explosão de euforia, de hiperexcitabilidade, de histeria, que é muito característica do elemento fogo. Em relação ao elemento madeira, as explosões de fúria, a energia da raiva, do ressentimento, do grito, ela é relacionada ao elemento madeira. Em contrapartida, a gente vai ter aí o elemento água, representado aí pelos rins e pela bexiga, sendo o oposto, né? O extremo yin, a energia da constituição, a energia daquilo que é mais básico do nosso corpo, ou seja, a nossa ancestralidade, o nosso código genético, o nosso desenvolvimento intrauterino, os nossos ossos, o nosso esqueleto, a base de funcionamento do nosso corpo é regida pelo elemento água e por rins e bexiga, por conta dessa energia extremo yin. A energia yin é uma energia, claro, que tem caráter mais frio, mas ela é uma energia de construção, de estrutura, né, de base. Então, isso é representado pelo elemento água. O elemento metal, né, representado por pulmão e intestino grosso, que é o mínimo yin, né, a energia, o princípio da energia yin, ela está muito ligada aí a emoções que afetam ali, né, trazem cargas de tristeza, de culpa, de arrependimento, memórias do passado, né? Importante também, né, que exista essa tristeza, que exista, a gente não pode ser feliz o tempo todo, né, chega a ser até patológico, né? E que exista um revisar na vida, né? Exista um revisitar situações do passado para deixar de cometer novos erros, né? O elemento metal ele é importante, as energias no corpo são importantes também, não é só agitação, movimento, né, que é representado pelo Yang. E a energia do elemento terra, ela é muito voltada para a nutrição no seu aspecto realmente alimentar, nutricional, de construção no corpo, de manutenção de massas musculares, de força muscular, né? Então, relacionado aí à estrutura, e o elemento terra é aquele que dá forma no corpo. Então, o elemento terra em desequilíbrio, a gente observa muito alterações de forma. Então, ganha muito peso, perde muito peso, as estruturas anatômicas saem do seu lugar, tem muito relação com alterações, com desarmonias no elemento terra. Só para encerrar esse assunto, dá para a gente ficar falando aqui, gente, daria para ficar falando isso aqui para vocês, né? Um mês falando a respeito desse assunto. Tem muito a ser explorado. Imagina que toda a medicina tradicional chinesa, esses 4 a 5 mil anos de história, está tudo enraizado nesse slide que eu estou mostrando para vocês, nesse assunto, né? Tudo é voltado para os 5 elementos, os seus órgãos e as suas vísceras, as suas energias, as suas emoções, os tecidos que eles energizam, as estruturas corpóreas, as funcionalidades do corpo, os aspectos psicológicos, tudo é caracterizado pela visão da medicina tradicional chinesa, dentre os 5 movimentos ou os 5 elementos. Daria para a gente ficar falando aqui ó, um tempão. Mas só para a gente resumir, o último assunto em relação aos 5 movimentos é que, como a tradução mesmo diz, né? Xing quer dizer movimento. Movimento quer dizer o quê? Cada elemento ou cada movimento está sempre em movimento, ou seja, um está sempre dando origem ao outro, um está sempre alimentando o outro, e em contrapartida, um elemento está sempre controlando o outro. Existe um feedback para que os elementos se mantenham sempre em equilíbrio, sendo gerados na medida certa,
sem excessos, para que, tendo ali um controle, não haja excessos na sua formação. E isso gera um controle em todas as estruturas do corpo, em todos os elementos da natureza. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, isso pode ser colocado para fora do nosso corpo, né, na visão médica, pode ser expandido para a natureza, para o ecossistema, e pode ser internalizado, né, expandido e internalizado para o corpo, para uma visão médica, uma visão de funcionamento orgânico do corpo. Essa medicina, a medicina chinesa é uma medicina muito contemplativa, né, observa fatos da natureza e internaliza isso para o corpo. Então, para encerrar esse assunto, a gente tem então um elemento se transformando, ou seja, dando origem ao outro. E essa relação de dar origem ao outro é chamada de relação mãe e filho, ou seja, um elemento é mãe do outro, um elemento dá origem ao outro. E, portanto, esse elemento que foi gerado, ele é o filho daquele que o gerou. Nesse sentido, nós temos aí, né, começando aqui pelo elemento fogo, o elemento fogo dando origem, sendo a mãe do elemento terra. Quando a queimada acontece, o que resta ali da queimada são as cinzas. As cinzas, elas alimentam e nutrem a terra, formam terra, né? Forma ali a terra, de fato, né? Físico. Então, o fogo é a mãe da terra, terra é filha do fogo. O elemento terra vai dar origem ao elemento metal. A partir da terra, a partir das rochas, a partir dos minérios é extraído o metal. Essa é a visão, né, dessa forma que a medicina chinesa foi construindo esses conceitos. Então, o elemento terra é mãe do elemento metal. E quando eu digo que um elemento é mãe do outro, as suas características todas dão origem ao outro, ou seja, o coração, o intestino delgado, o pericárdio, o triplo aquecedor, que é uma víscera virtual. Não vou ter tempo de explicar com detalhes aqui para vocês, mas esses órgãos, essas vísceras dão origem, ou seja, nutrem aqueles que vêm na sequência, nutrem baço, nutrem estômago, o baço e o estômago nutrem pulmão, intestino grosso, elemento metal e assim por diante. Então, o elemento terra é mãe do elemento metal. Então, o metal é extraído da terra, das rochas, dos minérios. O elemento metal é mãe, dá origem ao elemento água, certo? Então, das regiões onde tem o maior acúmulo de metal na Terra, né, nas rochas, nos minérios, existem as fontes, as minas de água. Uma outra visão que os chineses incluíram aqui, a partir lá da idade do ouro, né, da era lá da fundição dos metais, quando eles fundiam metais para fazer ali, confeccionar ali artigos de guerra, enfim, quando se fundia metal, ele libera água, ou seja, da fusão do metal a gente tem aí o brotar da água, por isso metal é visto como mãe da água. E o elemento água, filho do elemento metal, é mãe do elemento madeira. A água, quando cai ali nas áreas verdes, né, cai na terra, faz brotar o elemento madeira, faz brotar as plantas, o verde. E o elemento madeira, filho da água, é mãe do elemento fogo, ou seja, a madeira serve de combustível para o fogo. Quanto mais madeira, mais fogo, mais o fogo se alastra, né? Então, essa é a visão da medicina chinesa. Em contrapartida, a gente tem um elemento controlando o outro, e essa relação é chamada de relação avô-neto. Ou seja, começando aqui pelo elemento água, que é o mais intuitivo, o elemento água é o avô, ou seja, controla o elemento fogo, apaga o fogo. O elemento fogo é o avô do elemento metal, ou seja, controla o metal. O fogo funde o metal, derrete o metal. O elemento metal é o avô do elemento madeira, ou seja, controla o elemento madeira. O metal, o objeto metálico, ceifa, corta a madeira. O elemento madeira, portanto, é o avô do elemento terra, né? O elemento madeira, o elemento terra sendo neto do elemento madeira, ele é controlado pela madeira. A madeira, ela dá limite, né? Ela segura, vem de uma barragem ali, né? A gente tem ali porções de terra ali, né? Sendo segurar a barragem. Vem de uma mata, perdão, a gente tem aí porções de terra sendo estruturalmente mantendo a madeira, mantendo as plantas ali. Então, a terra, a madeira, por exemplo, o verde, ele controla, ele segura, ele retém a terra. E o elemento terra, por último aqui, é o avô do elemento água, ou seja, controla a água. A terra dá as margens dos rios, dos lagos, das porções de água no mundo. Então, essa é a visão da medicina tradicional chinesa para os seus 5 movimentos que nascem a partir aí do Yin e do Yang, e o Yin e do Yang que vem lá do Tao, ou do todo, né, da fagulha cósmica que dá origem a tudo e a todos.
Dentro desse contexto, quando a gente fala que um elemento dá origem ao outro, um elemento nutre o outro ou controla o outro, o que é controlado, o que é nutrido, o que é doado, o que é recebido é a energia vital, é o Ti, é a energia que mantém tudo em movimento, que mantém tudo, né, funcionando. O ideograma da energia vital, ou do Ti, ou Ki, ele representa aqui, né? Essa parte superior representa o vapor, e essa parte central aqui, do ideograma, representa o arroz. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que aqui a gente tem a nutrição representada pelo arroz, vaporizando, liberando ali na atmosfera, né, a sua energia de cocção. Então, essa é a representação, inclusive o ideograma até inclui, né, a melhor, qual que é a principal indicação terapêutica da medicina tradicional chinesa para reequilibrar o seu qi, não é através do arroz somente, claro, né, mas através da nutrição. É uma das vertentes aí, né, que explica o ideograma do qi. A tradução de Qi, de energia vital, também pode ser um ideograma, ele representa também o respirar, o ar, que é uma outra maneira também de aquisição de Qi. Quando a gente inspira de forma controlada, e isso traz de novo aquele conceito da meditação, a gente tem aí o trazer da energia do cosmos, de tudo que nos rodeia, para dentro de nós, para nos nutrir também, para melhorar a produção da nossa energia vital, do nosso Qi. Então, o Qi é essa força, essa energia que controla e harmoniza os indivíduos, harmoniza os seres vivos. Esse ser vivo pode ser um animal, pode ser um vegetal, pode ser um ecossistema. Então, cada indivíduo vai ter um padrão diferente de fluxo do Qi, de flutuação de Qi, essa troca de energia vital de Qi com o seu meio. Então, tudo que a gente toca, tudo que a gente nos rodeia, as nossas trocas emocionais, elas trazem essa carga de transferência de Qi, de energia vital. Então, cada relacionamento, cada toque, cada agulhada que eu dou num paciente ali de acupuntura, nisso existe uma transferência energética, existe uma transferência de energia. Nesse sentido, a gente entra detalhadamente aí um pouco mais de detalhes em relação à acupuntura. Quando a gente fala de acupuntura, a gente vai mover esse Qi, a gente vai trabalhar a movimentação dessa energia vital, desse Qi, que vem aí, né, da inter-relação entre cada um dos 5 elementos, ou 5 movimentos, e que tem origem lá na raiz, né, do Yin e do Yang, de cada indivíduo, de cada um. Esse Qi que eu vou mover com as minhas agulhas, ele vai ser um Qi que circula entre os meridianos ou canais de energia. Então, quando eu falo de canais de energia e os seus pontos de acupuntura, os pontos de acupuntura, eles são superficializações da energia, ou seja, naquele ponto eu tenho uma forma de acessar aquela energia que circula no meridiano, que circula no canal. Ponto de acupuntura, gente, em chinês se chama Xue. E Xue significa, literalmente significa buraco, né? Então, realmente é como se a gente tivesse aí os meridianos, eles são mais profundos na pele, né? De certa forma, ainda são superficiais, claro, mas eles estão ali se movimentando ali, né? Ao longo da pele. E no ponto de acupuntura, eu tenho uma superficialização de energia, ou seja, na verdade, traduzindo, falando de uma forma mais científica, né, eu tenho ali uma florais, uma série de terminações nervosas que conectam essa parte superficial da pele, no ponto de acupuntura, com o seu canal, que é um pouco mais profundo, ainda na pele também, mas um pouco mais profundo, e por isso que os chineses chamam de chué, de buraco. Só cuidado para não confundir, gente, buraco, que shué significa buraco, shué sem esse acento aqui em chinês significa sangue. Então isso existe muito, né, no mandarim. A gente tem palavras muito semelhantes, às vezes a mesma palavra significando coisas diferentes, de acordo com a entonação, com o contexto. Então isso cria às vezes uma certa dificuldade, porque a gente tem um idioma, né, o nosso português, um idioma latino, ele é o inverso, né? A gente tem muitos sinônimos, a mesma coisa, tendo várias palavras diferentes. E o chinês, o mandarim, ele não é assim, ele é o inverso, né? Então, ele tem muitas vezes a mesma palavra significando coisas diferentes. Então, às vezes, sempre que for possível, é que eu vou pontuando isso para vocês, sempre que houver esse tipo de confusão possível aí.
Os pontos de acupuntura, gente, eles foram sendo descobertos de forma completamente empírica, gradualmente, ao longo de milhares de anos, né? Então, a gente teve aí milhares de anos de história, esses indivíduos aí, estudiosos de medicina tradicional chinesa, que eram, pensem, né, milhares de anos atrás, né? Acho que eu cheguei a falar isso para vocês na aula passada até, eram templos de conhecimento no mar aí de ignorância, né? As pessoas não tinham acesso a conhecimento, então eles tinham templos que eram lá os templos antigos, né? Então, hoje alguns deles até preservados ainda na China, onde aqueles monges tinham acesso a determinados conhecimentos e eles estudavam determinados conhecimentos e trocavam entre si. Imagina, viajando, né, meses, quilômetros, né, entre um tempo e outro para levar e trazer pergaminhos e documentos, levando e trazendo conhecimentos, né? Então, eles foram sendo descobertos de forma muito gradativa e muito empírica, então, testando, observando resultados, foi assim que eles foram sendo desenvolvidos ao longo de milhares de anos, no N amostral, né, uma amostra gigante aí, que é a população chinesa. E dos animais também, principalmente cavalos. Né, os historiadores de medicina chinesa estimam que os primeiros pontos de acupuntura eles foram sendo descobertos ao longo das guerras em animais especialmente, nessa região posterior, né, de coxa, em nós humanos são os mesmos pontos, mas os animais pelas circunstâncias, né? Esses cavalos, eles eram altamente explorados para guerras, para dominação de território. Durante as guerras, possivelmente, esses animais, ao bater em retirada, eles eram escoriados, flechados, agredidos nas regiões posteriores. Então, essas regiões posteriores, nos cavalos que batiam em retirada, muitas vezes vinham muito escoriadas, não de forma letal, né, se não teriam ficado no campo de batalha, mas de forma superficial, não letal. E ao cicatrizar essas regiões posteriores, os terapeutas aí, né, os terapeutas, os médicos, quem estava ali nas batalhas para ajudar, né, de forma médica, a cuidar ali dos feridos, eles observavam que esses cavalos, que, claro que esses animais, eles não ficavam em repouso, né, a não ser que eles fossem realmente feridos gravemente, mas dificilmente eles ficavam em repouso, eles eram muito explorados. Imagina a dor de coluna que um cavalo desse deveria ter, né, na época. Se hoje existe muito, né, o animal ainda é muito explorado, né, agredido, imagina nessa época. Eles reparavam possivelmente que esses animais, ao cicatrizar a região posterior de coxas, eles melhoravam a monta, eles aliviavam dores nas costas, na região lombar, lombosacra. Por quê? Esses pontos de posterior de coxa, principalmente esse aqui, ó, BL40, que é o bexiga 40, fica ali na fossa poplítea, ele é um ponto que a analgesia traz muita melhora de dor, analgesia para a região de posteriores, membros pélvicos, e região posterior de coluna, então lombar, lombosacra. Então alivia dores, ciatalgias, dores na região de coxofemorais, né, de quadril, coluna posterior. Então estima-se, né, os estudiosos de medicina de história, de medicina chinesa, os historiadores estimam que a partir aí dos relatos, dos registros, que os primeiros pontos de acupuntura, essa primeira sacada de, nossa, alguma coisa na pele, nessa região, que ao ser escoriada, leva a essa analgesia de coluna. Começaram a observar isso em centenas, milhares de indivíduos, começaram a testar intencionalmente, promovendo essas escoriações, e chegaram nesses resultados. Falaram, peraí, se é o que tem, né, ponto de acupuntura, vamos investigar o resto do corpo. E começaram a investigar. E nisso se deu aí, que a gente tem hoje esse mapa. Esse mapa aqui, gente, ele mostra os meridianos de acupuntura. Esses de tracinho cortado são os meridianos de característica Yang, a cor relacionada a qual elemento, a qual movimento eles representam. Então, lá, Yang, intestino grosso. O tracinho contínuo representa um meridiano de característica Yin, ou seja, relacionado ao órgão, ou seja, aqui pulmão. Então, no elemento metal, eu tenho o meridiano do intestino grosso, que é o meridiano Yang, e eu tenho o meridiano de pulmão, que é o meridiano Yin. E assim por diante, aqui em todos os meridianos correspondentes a cada órgão e a cada víscera, dentro de cada um dos 5 elementos ou dos 5 movimentos. Então, nós vamos ter aí esses meridianos, e aqui os seus principais pontos de acupuntura representados aí, né? Então, só nesses principais pontos, que são os principais pontos dos meridianos,
a gente já tem aí, né, quase 400 pontos de acupuntura. Então, imagina outros, que não tem só esses, né? A gente tem pontos extras, pontos clássicos, né? Então, existem uma série de outros pontos aí, além desses. A gente vê publicação de pontos aí de forma rotineira, né, nas bases de dados. Os pontos de acupuntura, gente, eles fazem ali, quando a gente puntura um ponto de acupuntura, ou quando a gente estimula um ponto de acupuntura com a ponta do dedo, seja com uma moxa, né? Até trouxe aqui algumas mochas, vamos ver se dependendo do horário eu mostro para vocês algumas coisas que eu separei aqui para mostrar. Quando a gente estimula um ponto de acupuntura, seja com o calor de uma moxa, seja com uma agulha de acupuntura, né? Então, o estímulo no ponto de acupuntura vai gerar esses efeitos, vai desencadear uma série de efeitos fisiológicos, tanto no lugar da puntura, né? O ponto de acupuntura ele só fica na região de derme e epiderme, ele é altamente externo, ele é bem superficial, ele vai gerar efeitos locais, mas também efeitos segmentares, ou seja, neurofisiológicos, que vão gerar lá, né, numa última resposta neurofisiológica, um efeito neurosistêmico, né, uma neuromodulação, ou seja, a liberação de substâncias aí, de neurotransmissores, opioides, né, substâncias aí endógenas, substâncias que o próprio indivíduo, o próprio paciente libera. Não tem nada na agulha. Existe uma modalidade de acupuntura chamada de farmacopuntura. Aí sim a gente aplica substâncias nos pontos de acupuntura, feita aí com seringas, mesmo com agulhas, de injeção. Mas a acupuntura clássica, né, feita aí com agulha, eu quero mostrar aqui, feita com uma agulha de acupuntura como essa aqui, né, de metal, banhada aí em aço inox, o estímulo ele vai, né, promover ali a secreção endócrina, ou seja, endógena, perdão, ou seja, o próprio indivíduo secreta os seus analgésicos internos, né, os seus moduladores de dor e de função, estimula o sistema nervoso, tanto central quanto o sistema nervoso autônomo, e assim a gente vai tendo os efeitos da acupuntura. Quem quiser, né, aprofundar mais nesses conhecimentos, existe um artigo, a maioria dos artigos que a gente vê, né, são artigos em inglês. Esse daqui em especial, é um artigo de colegas, né, a professora Márcia, colega aí, que publicou esse artigo fantástico, que traz aí as bases científicas e as aplicações da acupuntura veterinária. Aí, se tiverem interesse, né, aqui está o link aí no QR Code, vai dar acesso ao artigo para vocês verem com mais detalhes. É um artigo que está em português, então vale a pena, né, artigo feito aqui no Brasil, prestigiar aí, né, a publicação da colega, que é uma publicação realmente bastante relevante, traz essas informações que eu estou falando aqui rapidamente para vocês, com mais detalhes nesse artigo. Então, quem quiser aprofundar os conhecimentos de acupuntura veterinária, fica aí a recomendação. A acupuntura, então, o que ela vai fazer? Né? Através do estímulo dos pontos de acupuntura, que são essa comunicação do externo com o interno, ou seja, de forma externa, eu vou gerar um estímulo externo com uma agulha, com a ponta do dedo, com um feixe de laser, ou com o calor de uma moxa, ou com um cristal, né? Pode ser usado cristal de cromoterapia, a gente usa para cromopuntura. Vai existir esse estímulo externo que vai comunicar com a energia interna do corpo, e por conta disso, né, os pontos de acupuntura, eles diariamente eles sofrem influências ambientais e emocionais também. Nesse sentido, a gente tem que entender que não só os pontos, a puntura, o estímulo dos pontos de acupuntura, mas também os aspectos emocionais, o estímulo ambiental do paciente. Então, o ambiente onde esse paciente vive, a forma como ele pensa, quais são os gatilhos, quais são as ameaças que ele sofre diariamente, muitas vezes, ainda mais quando a gente fala de animais, né? Isso pode gerar ali tanto um. A acupuntura acaba sendo secundária, muitas vezes a gente faz a acupuntura e não tem tanta resposta, ou ele pode ser realmente um grande influenciador positivo da terapia por acupuntura. Esse animal se melhorar, né, e se beneficiar da acupuntura de forma incrível. Mas as influências não são só da acupuntura, elas também são ambientais e emocionais sobre esses meridianos, sobre esses canais, esses pontos de acupuntura que a gente está vendo. Então, a forma como a gente pensa, o ambiente que a gente vive, quem a gente se cerca, também influencia energeticamente nos nossos pontos,
né? Influencia esse contato do externo com o interno e influencia na nossa saúde ou na nossa doença também, né? Então começa daí, não é só a acupuntura, não é só um estímulo pontual no ponto, né? Todo esse contexto. O estímulo dos pontos em específico vai gerar essa comunicação energética com os órgãos e com os sistemas internos. A gente tem hoje explicação científica, realmente existe toda uma cascata neuromoduladora, neurofisiológica, de liberação de neurotransmissores e estímulo de determinadas fibras neurológicas que vai gerar esse efeito em órgãos e sistemas e efeitos de reequilíbrio da energia vital e essa circulação reorganizada e harmonizada do Qi. A circulação do Qi, até essa imagem daqui para representar isso, a circulação do Qi de forma harmônica, ou seja, o circular dessa energia vital no nosso corpo de forma harmônica, livre, desimpedida, não tendo rigidez, não tendo pontos de bloqueio, isso gera saúde. Então, por isso que a gente vê lá os velhinhos, né, lá no Oriente, praticando Tai Chi Chuan nas praças, né, para manter o corpo em movimento. Corpo enrijecido, corpo que não se movimenta, padece. E os chineses já falam isso há pelo menos 4.000 anos, né? Então, manter a circulação de Qi harmônica, seja com o próprio movimento do corpo, seja com pontos de acupuntura, para dar aquele start novamente, né? Dar aquela propulsão de energia para colocar o corpo em movimento novamente, é sempre benéfico para manter o corpo saudável, tanto o corpo quanto a mente, né? Mente em movimento, harmônico, sem excesso de movimento na cabeça, na mente, também é resultado de corpo saudável, de mente saudável, né? De um equilíbrio corpo e mente importante. Dito isso, né, aqui eu coloco para vocês os efeitos da acupuntura, efeitos que esses já são comprovados, de fato, cientificamente comprovados. A gente tem, então, a promoção de analgesia, principalmente através dessa secreção de neurotransmissores, né, de endógenos, de opioides endógenos, recuperação motora, a acupuntura ela estimula a reconexão de tecidos nervosos e, portanto, recuperação motora de estruturas musculares e neuromusculares para reabilitar esse indivíduo. Normalização de funções orgânicas. A gente tem hoje a acupuntura sendo indicada para processos crônicos degenerativos, como doença renal crônica, diabetes, disfunção cognitiva. Então, a acupuntura normaliza funções orgânicas, especialmente através dessa questão da modulação, né, do sistema nervoso autônomo, isso influenciando nos sistemas, nos órgãos, nas vísceras da medicina chinesa. Modulação de imunidade, de funções endócrinas autonômicas, ou seja, sistema nervoso autônomo, e mentais. Então, a gente tem aí a acupuntura também como uma boa influência imunomoduladora para pacientes, principalmente pacientes com câncer, hoje na medicina veterinária, a gente tem essa indicação da acupuntura. Claro que a gente não vai punturar áreas de tumor nem nada disso, alguns pontos também não são recomendados, mas o estímulo da imunidade, a modulação da imunidade é fundamental. E ativação de processos degenerativos, tanto internamente, né? Por exemplo, aqui nesse paciente, aqui, dá para ver as agulhinhas aqui, né, azuis, paciente com doença na coluna, doença do disco na coluna, que gerou uma paralisia, e a gente vai usar os pontos de acupuntura para ativar um processo regenerativo interno, quanto a gente pode fazer a mesma técnica aqui para ativar uma cicatrização externa. Então, hoje a gente tem visto também colegas usando a acupuntura, agulhas e moxa, principalmente, para cicatrização de feridas, também é uma indicação terapêutica importante. Para a gente encerrar o assunto da acupuntura e entrar na fitoterapia chinesa, né? Não sei nem que horas são, deixa eu ver se eu estou chato com o telefone, nossa senhora, só para não passar muito o horário com vocês, né? Como sempre. Cuidados e contraindicações, né? O principal cuidado que a gente tem que ter quando fala de acupuntura veterinária é que é importantíssimo que a acupuntura, especialmente não só a prática da acupuntura, né, de colocar agulhas, enfim, que na verdade é o último estágio de todo o processo de avaliação, de diagnóstico, especialmente diagnóstico dentro da medicina chinesa, ou seja, para a gente colocar agulhas no nosso paciente, a gente tem que diagnosticar quais daqueles elementos que a gente viu lá, quais daqueles movimentos lá, água, fogo, metal, madeira, quais deles estão em desarmonia e que tipo de desarmonia é.
Então, quais são as desarmonias, se está em excesso, se está em deficiência, quais são os órgãos e as vísceras afetados, como eles estão afetados, gerando esse quadro que a gente está vendo nesse paciente. Então, isso tudo é bastante complexo e precisa ser, por isso que precisa ser executado por um profissional veterinário que é habilitado em acupuntura, inclusive. Não pode ser por qualquer profissional veterinário, né? É um veterinário que tem essa formação extra em acupuntura veterinária, em medicina tradicional chinesa, para conseguir fazer um trabalho de excelência, né? Para conseguir fazer um bom diagnóstico energético e uma reabilitação, não só energética, mas física desse paciente também. A escolha dos pontos, o mapa, as transposições de mapas, né? Não é o mapa humano que a gente vai usar, é aqueles que a gente. Aquele que eu mostrei para vocês de equinos é um exemplo, mas mapas veterinários, de acupuntura, estratégias de pontura, tipos de agulha, né? Então, tamanhos, a gente quer só para mostrar aqui para vocês tamanhos de agulha que a gente pode usar na veterinária. Só aqui comigo eu carrego aqui para uma sessão de acupuntura veterinária. Aqui eu tenho pelo menos 5 tamanhos de agulhas diferentes. Muito diferente de um acupunturista humano, né, gente? O acupunturista humano geralmente vai usar isso aqui, ó. Essa aqui, agulha 25-30. O acupunturista veterinário vai usar pelo menos aí, no mínimo uns 3, 4 tamanhos de agulha, porque a gente precisa ter essa versatilidade de acordo com a região que eu vou punturar, de acordo com o tipo de paciente, a espécie do paciente, né? Pacientes de espécies diferentes, enfim. Então, isso é importante de ser levado em consideração. Vai usar moxa? Não vai usar moxa? Moxa eu vou mostrar para vocês agora quando a gente for falar de fitoterapia, porque a moxa entra na fitoterapia chinesa também, né? Então, essa é a importância de um profissional veterinário para fazer isso, né? Para fazer essa sessão de acupuntura de forma integral, né? De forma holística, vendo esse paciente como um todo. E também por conta de formação médica ocidental também, né? O treino para observar sinais e sintomas importantes, aspectos relacionados à dor, a resposta do paciente, conseguir graduar, né? Qual é o nível, qual é o grau de complexidade daquele caso, se existe urgência, não existe urgência, né? Qual que é o prognóstico. Então, por conta disso, né, se recomenda sempre que, principalmente essa parte de diagnóstico, seja feita por um veterinário acupunturista realmente habilitado. Principais contraindicações, tá, gente? Importantíssimo. Não se deve ponturar ou estimular, nem com moxa, nem com nada, né? Áreas de infecção. Então, se a pele está infectada, existe uma infecção, uma dermatite ali infectada, purulenta, né? Saindo pus muitas vezes, ali muito inflamada, aquela área não deve ser estimulada. Então, primeiro se trata aquilo, né? Com anti-inflamatórios ou com antibióticos, se for o caso de uma ferida infectada, e depois que essa ferida está sendo tratada, debridada, limpa, ou essa pele está sendo tratada, aí a gente pode usar a acupuntura como coadjuvante e um mantenedor também, né? Uma manutenção de saúde. Agora, enquanto existem áreas infectadas na pele, a gente não deve estimular elas de forma alguma. A acupuntura pode, inclusive, piorar, acabar alastrando essas infecções ou piorando o quadro de infecção nesse sentido. O animal gravemente debilitado precisa de uma avaliação prévia. Tem animais, gente, que a acupuntura não vai resolver. A gente vai indicar para um procedimento cirúrgico, para um procedimento de urgência, para uma internação. A acupuntura, nesse caso, vai ser um coadjuvante. Esse animal ele pode receber as sessões de acupuntura numa internação ou após a alta cirúrgica, mas tem situações, uso de antibiótico terapia, uso de inflamatórios potentes, né, de alta potência para grandes desinflamações momentâneas por tempo curto ali, esses animais eles podem receber acupuntura, mas a principal indicação terapêutica ainda é a convencional, né? Tem animais que vêm muito debilitados. E nesse sentido, a gente precisa primeiro cuidar do básico, né? De uma hidratação, uma fluidoterapia, uma desinflamação prévia, para depois manter isso com a acupuntura. Era como os chineses antigos morriam, né? Eles morriam quando eles precisavam, tinha a medicina tradicional chinesa, mas eles precisavam de um procedimento cirúrgico, eles precisavam de uma intervenção antibiótica, eles tinham inflamações muito, né, mega inflamações, era assim que eles viviam a óbito. Então, nesse sentido, a gente tem que avaliar sempre, observar se realmente esse animal precisa primeiro de um tratamento mais intensivo, às vezes até uma internação, para depois passar para manutenções, né, de saúde com a acupuntura.
E outra contraindicação importante da acupuntura é a gente jamais puntura, estimula, faz moxa, faz laser, faz qualquer estímulo em regiões tumorais. Então, se eu tenho uma neoplasia, seja ela maligna ou benigna, independente de ter ali um diagnóstico citológico daquele tumor, daquela neoplasia, a gente vai evitar a puntura daquela região de todas as formas. A gente pode fazer pontos sistêmicos, outros pontos longe do tumor? Pode. Existem alguns pontos que a gente deve evitar, muitas vezes, dependendo do perfil do paciente, aí é caso a caso, né? Mas, no geral, a acupuntura vai muito bem em casos oncológicos. Inclusive, está crescendo muito hoje. A gente está vendo um boom de centros de oncologia integrativa dentro da veterinária, dentro dos hospitais veterinários, em colegas criando centros de oncologia integrativa à parte, né, dos hospitais veterinários, para trabalhar ali também com a acupuntura no paciente oncológico, mas com essas ressalvas importantes. Então, a gente jamais estimula um tumor. E se por um acaso a gente suspeitar, eu estou ali palpando um ponto de acupuntura, eu encontrei ali um nódulozinho, eu não sei o que que é, um micro, né? Existe ali um nódulo pequenininho, não sei o que é. Eu não vou acupunturar ali, vou pedir um exame, vou investigar o que que é. Quando eu tiver certeza de que não é uma neoplasia, aí a gente pode até pensar em tentar algum estímulo de ponto naquela região. Mas enquanto existir essa suspeita de neoplasia, seja benigna ou maligna, então lipomas, inclusive, regiões de verrugas, a gente não estimula, porque pode piorar, vai alastrar essas neoformações. Né? Se forem carcinogênicas, então piorou, né? Pode se alastrar, criar metástase. Então a gente evita a todo custo. Certo, gente? Seguindo aí, nossa, já estou no horário da medicina botânica e fitoterapia chinesa, que também é uma vertente, é um braço da medicina tradicional chinesa, que se soma muito bem com a acupuntura. Elas consiste aí no uso, né, de produtos vegetais ou as suas derivações, mas também, hoje menos, né, graças a Deus a gente tem hoje uma conscientização maior, né, dos terapeutas de medicina chinesa em reduzir ao máximo o uso de produtos animais para a fitoterapia, na verdade, que seria farmacoterapia chinesa, né? Então, mas usa vegetais, minerais e até animais no tratamento de condições de saúde. A base mesmo forte é o uso realmente de vegetais. Mas quando a gente fala de animais, a gente fala de tecidos animais, como, por exemplo, vesícula biliar, bile, bovina, por exemplo, ou também insetos, como, né, sendo usados aí como tratamento dentro da farmacoterapia chinesa. Mas o mais forte mesmo é a herbologia, né, o trabalho com as ervas, né, a fitoterapia, de fato, fitoterapia chinesa. A fitoterapia chinesa ela é tão antiga quanto a acupuntura, quanto, né, os registros mais básicos da medicina tradicional chinesa, provavelmente aí data de cerca de 4.000 anos. Aqui, o pai da fitoterapia chinesa, né, como vocês viram lá na aula passada, é o mesmo, né, que está ali, né, um dos fundadores da medicina chinesa, que é o Shenong, que descobriu ali, né, o poder das ervas, de uma folha de árvore que caiu lá na água quente que ele ia beber e curou ali o desconforto que ele estava sentindo. Esse mesmo indivíduo aqui, claro que é uma visão poética, né, mitológica do Shenlong, mas o Shenlong existiu e ele criou o clássico, chamado Clássico da Matéria Médica de Shenlong, onde ele foi pontuando as ervas a partir desse ocorrido da folha cair na água quente, que aconteceu de fato. Ele passou a investigar outras plantas, outras árvores, ervas, cascas e tudo que ele foi encontrando na natureza e as suas propriedades médicas, principalmente de plantas. Então, esse é o registro mais antigo que existe em fitoterapia, em herbologia. Aqui tem um pergaminho aqui, né, com alguns detalhes dos conhecimentos desse ícone da medicina tradicional chinesa, que é o Shendong. E é um livro que realmente existe, né? Se forem procurar, assim como o Imperador Amarelo, o Matéria Médica de Shenlong, vocês também vão encontrar ele aí disponível para leitura. Quando a gente fala de medicina, de fitoterapia chinesa, herbologia chinesa, a gente já se liga naturalmente às fórmulas magistrais chinesas. Os chineses, eles usam a fitoterapia chinesa de forma combinada. Então, claro, pode-se usar as ervas medicinais de forma isolada, como é feito na nossa fitoterapia ocidental, de forma excelente também, pode.
né? Os chineses eles descrevem cada erva também, assim como a nossa herbologia ocidental. Porém, a forma que a forma que é mais empregada em combinação com a acupuntura dentro do contexto da medicina tradicional chinesa é o uso das fórmulas magistrais. Então, as fórmulas magistrais, elas vão levar ali uma combinação de ervas medicinais. Então, se combinam ervas, minerais e até produtos de origem animal, tudo junto numa cápsula, ou num chá, ou num comprimido, ou num extrato alcoólico. E esses indivíduos eles vão ser tratados a partir aí dessas vias, né, dessas formas de veiculação, dessa combinação de ervas. A gente vai usar e escolher essas fórmulas magistrais de acordo com os diagnósticos, através da avaliação lá dos princípios da medicina tradicional chinesa, ou seja, através do diagnóstico de desarmonias, de desequilíbrios lá nos 5 elementos e nos seus órgãos e vísceras. Então, usando todo o contexto de medicina tradicional chinesa por trás. A gente não usa ervas, fórmulas magistrais chinesas para tratar doenças ocidentais, por exemplo. Vocês vão achar, eu quero uma fórmula magistral chinesa para tratar dor de cabeça. Eu quero uma fórmula magistral chinesa para tratar discopatia de coluna lombar. Não existe isso. O que vai existir são aquele indivíduo que tem uma discopatia de coluna lombar, qual é o perfil energético dele, quais são as desarmonias dentro dos 5 elementos e dos órgãos de vísceras, que vai levar à escolha da minha fórmula magistral chinesa, que é o mesmo princípio que vai me levar à escolha dos meus pontos de acupuntura, inclusive, né? Então, as fórmulas elas vão ser usadas considerando aí o corpo como um sistema de energia, ou seja, eu vou observar como está a circulação da energia do Qi, do sangue do paciente, essa circulação do Qi e as suas desarmonias estão influenciando lá nos 5 elementos, nos órgãos e nas vísceras, e a partir daí a gente faz a escolha das fórmulas. As fórmulas elas visam aí o equilíbrio, a harmonização dessa circulação de energia e fortalecimento do corpo. Os componentes, isoladamente, cada erva descrita pela herbologia chinesa, ela vai ter aí, cada uma, ervas, né, minerais e animais, vão ter aí propriedades específicas. Então, elas vão ter ervas, aqui de forma muito semelhante com a herbologia e a ayurvédica. As ervas elas vão ter propriedades de aquecimento, ou propriedades de resfriamento, ou propriedade de tonificação, ou propriedade de dispersão. Tonificação e dispersão do quê? De energia. Né? Então, ou elas aquecem, estimulam o yang, ou elas resfriam, ou estimulam o yin, ou elas tonificam a circulação do qi, da energia, ou elas dispersam, aliviam, diminuem, retardam, dispersam a circulação do qi, da energia vital. Então, essas são as propriedades de ervas especificamente. Essas propriedades elas são combinadas de acordo com o meu objetivo terapêutico, formando uma fórmula magistral. Depois que o paciente ingere a fórmula, elas vão interagir com o corpo e vão influenciar, aquecendo, resfriando, tonificando ou dispersando aí a circulação de energia, o armazenamento de energia, vão reequilibrar o paciente. Inclusive, a gente tem até casos, né, de relatos aí de cura do paciente com o uso aí combinado de fórmulas magistrais, né, de fitoterapia chinesa com acupuntura e outras práticas aí terapêuticas integrativas. A administração dessas fórmulas, gente, elas podem acontecer aí ou em forma de pó ou comprimidos, que é uma fórmula bastante comum, né? Então, ou em cápsulas, esse pó solto, e aí você mede com um scoop e usa, ou em cápsulas, como a gente está vendo aqui, ou em comprimidos. Como seriam os comprimidos? Eles pegam esse pó, maceram esse pó junto com amido e mel, que é uma forma bastante antiga de produção. Eu me mudei, até pouco tempo atrás eu tinha um pacotinho ainda que eu usava numa das minhas cachorrinhas que faleceu, e para mostrar, né? Mas depois eu não tenho nenhuma aqui. Mas é como se eu tivesse essa cápsula, esse conteúdo da cápsula pesado, é incluído nesse conteúdo um pouco de amido, um pouco de mel, para dar liga, fazer uma massinha. É feita uma bolinha dessa massinha com a dose da fitoterapia aí. E aí você oferece esse comprimido de pó, né? Mel e amido. Claro que vão ter ressalvas, pacientes diabéticos, enfim, tem que ter esse cuidado e tudo, mas é uma das maneiras também, né, em forma de comprimidos, que são os pó comprimidos, né? É a forma antiga, né, de fitoterapia chinesa.
As cápsulas são as mais conhecidas, porém, para a veterinária, muitas vezes o comprimido, lá o compactado de amido e mel, vai melhor do que uma cápsula, mas também é uma maneira bastante interessante. Em tintura, ou seja, esses princípios, né, essas ervas aqui, extraídas, os seus princípios ativos em álcool de cereais, e é feita uma tintura desses fitoterápicos. Também pode ser feita a decocção, que é a forma aí mais, né, original, antiga, ancestral, até a cerimônia do chá envolve isso, né? Então, o uso de decocção dessas ervas mesmo, então ferve-se a água ou adiciona na água fervendo, dependendo do tipo, né? Se for uma raiz, uma casca, ferve junto com a água. Se for uma folha, uma flor, a água fervendo, você desliga, coloca lá a folha, a flor, tampa, né? Deixa uns minutos até extrair o princípio ativo, depois bebe o chá. Ou também na forma de óleos ou pomadas, né? Então, na forma extraindo óleo ou fazendo uma pomada desses princípios ativos. A gente tem uma pomada bastante famosa na medicina chinesa, que é chamada de Tiger Balm, Tiger do tigre mesmo, né? Bálsamo do tigre, que é uma pomada voltada aí, que uma das primeiras pomadas que usou ali, né, cânfora, mica, para dores no corpo. E em relação à fitoterapia chinesa, a gente também tem um formato, né, de aplicação externa da fitoterapia chinesa, que é com o uso de moxa, né, como trouxe aqui umas para vocês verem. Essa aqui dá para ver bem. A gente tem vários formatos de moxa, né? O mesmo produto que tem dentro desses charutos. Esse aqui é um charuto de moxa. Aqui eu tenho um cigarro de moxa ou cigarrete de moxa, né? Então, o formato de cigarrete, que é para estimular um ponto de acupuntura somente. E aqui eu tenho um rojão de moxa. Aqui no rojão vai dar para ver melhor, eu acredito, né? Então, aqui a gente tem a artemisia, que é uma erva da medicina tradicional chinesa, aqui dentro, né, desse rojão. E compactada é a lã da artemisia, então eles pegam essa erva, Artemisia vulgaris, maceram essa erva até ela se transformar numa lã. Essa lã, ela é colocada, né, em invólucro. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar aqui, acho que eu não consegui. Ela é colocada no invólucro e essa erva, a gente coloca fogo nisso aqui, né? Nessa erva compactada. Aqui, deixa eu tirar aqui, agora dá para ver melhor. Eu tenho aqui essa lã, né? Que é a lã de Artemisia vulgaris, macerada. A gente coloca ela em combustão, acende, queima, né? Esses produtos aqui que tem essa erva compactada de diferentes tamanhos. E a gente vai aplicar essa erva em combustão nos pontos de acupuntura ou regiões que eu quero mover a energia e o sangue. Então, é uma forma também de estimular pontos de acupuntura ou regiões, meridianos, canais, né, sem precisar necessariamente punturar. Mas também posso pôr uma agulha e aquecer a agulha com, por exemplo, né, um cigarro desse de mocho, uma cigarrete desse de mocho. Essa erva em específico, ela é uma forma de fitoterapia chinesa, né? Em que eu vou queimar essa lã. Quando essa erva, Artemisia vulgaris, ela entra em combustão, ela emite, e a aplicação dela é justamente na pele mesmo, né? Não é uma aplicação interna, como essas outras formas de administração. Ela entraria aqui como tipo óleos e pomadas, né? Eu vou aplicar essa erva em combustão, ela emite um comprimento de onda de calor que é altamente desinflamatório. Então, ele ajuda a desinflamar, a circular a energia e sangue, tem alto poder cicatrizante e é um grande coadjuvante da acupuntura e é uma forma também de fitoterapia chinesa, não interna, né? Não é interna, não é oral, mas ela é bastante eficiente também. É o uso da Artemisia vulgaris na forma aí de moxa ou moxa, né? O nome certo é moxa. O nome mesmo, na verdade, é moguçá, né? Moguçá, que representa que essa erva macerada, né? E compactada. O que é importantíssimo em relação à forma de administração, né? Sempre contem com uma orientação, né? Um direcionamento de um profissional habilitado em fitoterapia chinesa para evitar risco de intoxicações, né? De efeitos adversos. Existem vários fitoterápicos que são altamente contraindicados para animais, né? Ervas que para um humano funciona super bem e para os animais, né? Não vai dar certo, vai intoxicar o animal. Então, ervas, partes de animais, né, que não devem ser consumidos muitas vezes por animais, então a gente tem que tomar mais cuidado na escolha do tipo de fórmula, do tipo de composição de fórmula e a fórmula de administração também. Então, dependendo do animal, a gente vai escolher aí ou na forma de chá,
ou na forma aqui de infusão, né, na forma de tintura, ou na forma de cápsula, que é essa forma aqui, né, mais tradicional dentro da fitoterapia veterinária. Aqui eu trouxe três exemplos só, né, de como que essas fórmulas magistrais elas são comercializadas. Reparem que, inclusive, o nome da fórmula magistral ele é em chinês. É um nome que faz alusão ao tratamento de uma desarmonia energética que a gente diagnosticou lá dentro dos cinco elementos, yin yang, enfim, os conceitos básicos da medicina chinesa. Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse Gipi Tang é um ótimo tônico do elemento terra, e vai fortalecer a energia do basto, né, que é um órgão do elemento terra. O Li Wei de Huan Van, ele vai fortalecer a energia yin, do elemento água. Então, ele fortalece o elemento água, principalmente na sua energia yin, certo? Esse último aqui está ficando famoso ultimamente, o Kang Ai que ele é um fitoterápico chinês voltado para neoplasias, para paciente oncológico. Ele vai trabalhar lá, né, as energias todas, né? O paciente oncológico tem os cinco elementos desequilibrados, ele vai trazer ali uma tentativa de restabelecimento de equilíbrio nos cinco elementos, né? Então, bastante interessante. Então, aí alguns exemplos, né? Aqui eu até coloquei o site também como fonte da imagem aqui, porque é onde a empresa onde eu confio, onde eu mais confio, né, de fazer a aquisição desses fitoterápicos chineses. E lá vocês vão encontrar uma série de produtos, né, e explicações mais detalhadas da fitoterapia chinesa. Então, quando a gente vai usar produtos à base de plantas, minerais e animais, é importantíssimo que a gente conheça os princípios ativos, possíveis efeitos colaterais, a segurança do uso em animais. Então, depende da espécie, depende da idade, depende do estado fisiológico. Existem contraindicações dentro da fitoterapia chinesa, dentro da medicina botânica, não só da fitoterapia chinesa, né, da medicina botânica como um todo, oriental, ocidental, que seja. O nosso maior desafio hoje, especialmente em veterinária, é que a gente tem muitas vezes, né, ausência de padrões, informações incompletas, não existe um padrão de qualidade, um controle rigoroso de qualidade, essas são as nossas dificuldades. O que é mais importante sempre é avaliar as características do paciente, sintomatologia, né, o que está acontecendo, possíveis intolerâncias, além dessas contraindicações de acordo com a espécie, com a idade, com o sexo ali, né, se é masculino, se é feminino, qual é a situação fisiológica, é uma gestante, lactante, idoso, é um filhote? Então, dependendo da situação fisiológica, existem contraindicações, também vão existir intolerâncias individuais. Então, vão existir indivíduos que vão ter certas intolerâncias a alguns produtos, a algumas ervas, inclusive a própria moxa, né? A gente pode ter pacientes com intolerância ao cheiro, né, da moxa. Pacientes que têm dificuldade respiratória podem sofrer, né, porque solta fumaça, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Presença de comorbidades e outros medicamentos. Quando a gente faz um fitoterápico via oral, existem medicamentos administrados que podem interagir, gerar efeitos colaterais. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que é importante que se sempre esteja ali, né, exista ali sempre um respaldo de um colega aí veterinário que seja formado, que tenha esse conhecimento de fitoterapia chinesa. E é importante a gente avaliar nos cuidados e precauções quando a gente for escolher um produto. Então, a gente vai lá, muitas vezes o colega veterinário, o fitoterapeuta, vai lá e prescreve o nome. Então, eu coloco, por exemplo, vou pegar lá um receituário e vou escrever lá, por exemplo, Liu Wei de Huan Van. Aí vocês vão colocar Liu Wei de Huan Van no Google, como todos os tutores fazem, apesar de eu mandar ali o link da empresa que eu confio, vai colocar no Google e vai procurar empresas várias vendendo o tal do Liu Wei. Vocês encontram até na Liberdade, lá nas lojas da Liberdade, vocês vão encontrar esse produto, né? O que é importante? Que ao comprar um produto, né, tem o nome da fórmula magistral, que é em chinês, importante que seja observado na empresa qual é a forma de manejo, de cultivo dessas ervas, o método de secagem que aquele laboratório utilizou, os princípios ativos, se eles têm estabilidade, se eles têm validação, se eles são validados em qualidade pela Anvisa e, no caso dos veterinários, pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e se esses produtos têm registro para comercialização, né? Porque o que acontece muito com fitoterapia chinesa é um comércio ilegal, né? Então, vem muito contrabando de fitoterápico chinês de baixa qualidade, produto tóxico no meio, partes de animais, produtos contaminados, com fungo, né? Então existe ali uma série de toxinas, não tem controle de metal pesado, uma série de problemas. Nesse sentido,
né, não só a fitoterapia chinesa, mas a fitoterapia em geral, sempre usem esses parâmetros de métodos de produção quando vocês forem adquirir um produto. Olhem a empresa, se existe ali, né, esse registro, essa rastreabilidade de produto, onde foi cultivado, como foi secado, tem registro, tem validação de qualidade, né? Então, tem registro no MAPA ou na Anvisa, né? Se for um produto humano, na Anvisa. Se for um produto veterinário, no MAPA, no Ministério da Agricultura. E para a gente encerrar, né? Lembrar que os ingredientes eles são potencialmente tóxicos, então, dentro dos produtos animais, você vai encontrar na farmacoterapia chinesa insetos, vermes, pode estar cheio de metal pesado, então, produtos outros embutidos na fórmula que não são divulgados. Nesse sentido, é importante sempre, como eu falei para vocês, buscar empresas que são de confiança, né? Que tenham validação pelas entidades de saúde, que tenham registro, e lembrar que o uso de fitoterapia chinesa é como se fosse ali uma medicação, né? Então, pode expor o paciente a riscos sérios de intoxicação, né? De efeitos colaterais graves. Então, sempre deve ser aplicado, sempre deve ser feito o uso direcionado por um profissional ali capacitado de fitoterapia chinesa para animais, inclusive, estudando as diferentes espécies. Então, um produto que não é tóxico para um cavalo pode ser tóxico para um cão, e assim vai, né? São espécies diferentes, inclusive. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, importantíssimo, essas questões éticas e de cuidados e precauções que devem ser levados em consideração. Certo, gente? E era isso que eu tinha para falar para vocês nessa nossa aula de hoje. Passei do horário de novo, né, Fábio? Mas não tanto. Dessa vez não tanto. Ainda consegui mostrar minhas Professora, dores, que eu fiquei até tranquilo. feliz. Ó. Tá tranquilo, sinal que a aula tá indo, tá fluindo, passou um pouquinho. Tá ótimo, acho que os alunos devem amar também. Ai, que bom, porque ó, eu falo muito. Esse assunto é o meu assunto do coração, né? Onde eu trabalho lá mais fortemente há muitos anos ainda. Então, falo muito. Deixar eu ficar aqui falando dos 5 elementos, yin e yang, ele vai embora nessa conversa aí. Eu acho maravilhoso, professor. Para mim Ai, também tá, para mim tá ótimo, porque esse assunto eu acho super interessante, de verdade. Tô aqui com a obrigada. Antônia, já mandou ali no chat que ela adorou ter Ai, que participado. bom. Fiquei feliz. Então é isso, Vejam, pessoal. Sem vejam mais o delongas, artigo. pode falar. Não, só vejam um artigo da doutora Márcia, que eu coloquei lá o QR Code. Vale muito a pena e complementa muito também. E claro, vejam o livro, né? O livro-texto, né? Da disciplina, com certeza. Está super completo também. Professora, esse artigo tá no slide, né? QR Isso. Code. Depois, se você quiser, eu até te passo ele à parte. Isso. Me passa que eu Tá já bom. posto para ele já e facilita a vida deles Fechou. já. Tá Perfeito. bom. Beleza. Fechou. Pessoal, sem mais delongas, passamos um pouquinho, mas tá ótimo. Conteúdo, 20 minutos de conteúdo extra para vocês, da professora Thaís. Tá bom. Pessoal, muito Que obrigado pela bom. atenção. Professora, muito obrigado pelos ensinamentos e pela aula maravilhosa, tá bom? Eu que agradeço, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela participação presente de vocês. Até a próxima. Até semana que vem. Qualquer coisa me chame no Fale com o Mediador. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.